Você liga o carro, sai da vaga e de repente percebe que está dirigindo no escuro, sem velocímetro, sem nível de combustível, sem temperatura, sem avisos claros. Às vezes o painel apaga inteiro. Às vezes fica travado, como se tivesse congelado. E aí bate aquela dúvida que dá um frio na barriga. Dá para continuar rodando ou é melhor parar agora? Se você chegou aqui porque o painel de instrumentos não funciona no Volkswagen T-Cross, respira. Na maioria dos casos, o defeito parece mais assustador do que realmente é, mas também é exatamente o tipo de problema em que trocar peça no chute sai caro. O ponto que confunde muita gente é o seguinte: quando o painel morre, nem sempre o culpado é o painel. O painel é, muitas vezes, só a tela onde o carro mostra o que está acontecendo. Se ele perde alimentação, se a tensão cai por um instante, se algum módulo para de conversar na rede do carro, o painel pode apagar, reiniciar ou enlouquecer, e aí você olha para ele e pensa, queimou. Só que pode ser bateria cansada, mau contato em terminal, aterramento ruim, fusível, infiltração, conector oxidado, ou até um acessório instalado que está bagunçando a comunicação. Antes de qualquer coisa, pensa na segurança. Se o painel apagou, mas o carro continua andando normal, você ainda tem freio e direção, mas você perdeu informação crítica. Você não sabe a velocidade com precisão, não sabe se a temperatura está subindo, pode não perceber um alerta importante. Se junto com o painel você notou direção elétrica pesada, luzes de ABS, airbag, freio, ou o carro falhando e morrendo, aí o cenário muda. É sinal de problema elétrico mais amplo, ou queda de tensão séria. Nessa situação, insistir em rodar pode te deixar na mão, no pior lugar possível. Se for intermitente, indo e voltando, isso também é uma pista valiosa. Defeito intermitente costuma apontar para mau contato, vibração, umidade, queda momentânea de tensão ou falha de comunicação, mais do que queima definitiva. Então vamos organizar o raciocínio do jeito que uma oficina boa faz, só que com uma triagem que você consegue acompanhar sem desmontar o carro e sem inventar moda. Primeiro, identifica qual é o seu tipo de falha, porque cada tipo aponta para um caminho. Se o painel está totalmente apagado, sem iluminação nenhuma, como se o carro estivesse desligado, mas o motor funciona, e isso costuma gritar alimentação do painel ou comunicação travada. Pode ser fusível, pode ser conector, pode ser queda de tensão que derrubou o módulo do painel e ele não voltou. Se o painel acende, mas fica travado, com ponteiros parados, números congelados, ou reiniciando sozinho, isso costuma apontar para baixa tensão, bateria fraca, alternador oscilando, ou algum módulo na rede causando instabilidade. Reiniciar é muito típico de tensão caindo na partida ou em momentos de carga elétrica alta. Se o painel funciona parcialmente, por exemplo, iluminação ok, mas sem algumas informações, ou aparece mensagem de erro e some, aí a chance de ser comunicação na rede do carro aumenta. O painel está vivo, mas não está recebendo dados de algum módulo. Agora, um detalhe que ajuda muito. Quando o painel falha, o que mais falha junto? A central multimídia reinicia? O relógio zera? Os vidros ficam lentos? O start-stop para de funcionar? A direção elétrica muda de comportamento? Se várias coisas estranhas acontecem ao mesmo tempo, quase sempre a raiz é elétrica. Tensão, aterramento, bateria, alternador ou um ponto de conexão ruim. E aqui entra a parte que mais economiza dinheiro. Começar pelo básico mensurável, não pelo mais caro. Quando o painel de instrumentos não funciona no Volkswagen T-Cross, a primeira triagem inteligente é energia, bateria e carga. Porque o painel é sensível à queda de tensão. E os carros modernos são cheios de módulos que não gostam de tensão baixa. E tensão baixa nem sempre significa bateria morta. Às vezes a bateria até dá partida, mas está no limite. Às vezes o alternador está carregando mal.
Às vezes o terminal está frouxo, e a tensão cai só quando vibra, ou quando você esterça e muda a carga. Se você tiver um multímetro, melhor ainda. Se não tiver, dá para observar sintomas, mas com o multímetro você sai do achismo. Com o carro desligado há algum tempo, a bateria saudável costuma ficar ali por volta de 12,4 a 12,7 volts. Se você mede e encontra algo muito abaixo disso, já é um sinal de alerta, mas o teste mais revelador é na hora da partida. Se a tensão despenca demais quando você dá a partida, os módulos podem reiniciar. O painel pode apagar e voltar, e você fica achando que é defeito eletrônico. Queda forte na partida é um clássico. Depois, com o motor ligado, a tensão de carga normalmente sobe para a faixa de 13,8 a 14,4 volts, variando conforme condições e gerenciamento do carro. Se com o motor ligado você vê tensão baixa demais, ou oscilando muito, o alternador, o regulador ou conexões podem estar envolvidos. E se a carga está ruim, você pode rodar um tempo, e do nada, o carro começa a apresentar falhas aleatórias. Painel, multimídia, sensores, direção elétrica. É o tipo de defeito que parece assombração. Agora, mesmo sem multímetro, dá para notar pistas. Partida mais lenta, luzes internas variando de brilho, faróis que mudam intensidade, multimídia reiniciando, mensagens de sistema indisponível, que aparecem e somem. Tudo isso conversa com baixa tensão. A segunda checagem simples e muito comum é terminal de bateria e aterramento. Terminal frouxo é mais comum do que parece, principalmente depois de troca de bateria, serviço no cofre do motor, ou até vibração com o tempo. Não é para sair puxando o cabo com força, mas dá para verificar se o terminal está firme, se não gira na mão, se não tem zinabre, aquela oxidação esbranquiçada ou esverdeada. Oxidação aumenta a resistência. Resistência gera queda de tensão. Queda de tensão derruba módulo. E aterramento ruim faz o carro inteiro ficar nervoso. Um aterramento ruim pode causar desde falha intermitente até mensagens aleatórias e resets. Se você viu sinais de oxidação, o caminho correto é limpeza e reaperto do jeito certo, com segurança. E se você não tem prática, vale mais a pena pedir para alguém que tenha. O que não dá é ignorar e sair trocando painel. A terceira etapa é fusível, e aqui mora uma das maiores armadilhas. A pessoa abre a caixa de fusíveis, vê um fusível aparentemente ok, e conclui que não é isso. Só que fusível pode trincar de um jeito difícil de ver, pode ter mau contato no encaixe, pode aquecer e falhar intermitente. E mais importante, não é só o fusível do painel. Dependendo do projeto, o painel recebe alimentação por mais de uma linha. E a rede de comunicação também depende de alimentação de outros módulos. Às vezes o painel apaga porque um módulo que alimenta a rede caiu. E o painel entra em modo de falha. Se você for checar fusíveis, faça isso com calma e com o fusível correto. Nada de colocar fusível de amperagem maior só para testar. Isso é pedir para transformar um problema elétrico em curto sério. Fusível é proteção, não é detalhe. Outra pista importante. Quando o painel apaga, as luzes de fundo do painel apagam junto. E o restante da iluminação interna? Se tudo apaga junto, pense em alimentação geral, bateria, terminal, aterramento. Se só o painel apaga e o resto fica normal, pense mais em alimentação específica do painel, conector ou comunicação. E aí chegamos numa parte que muita gente só descobre depois de gastar dinheiro. Conectores e umidade. Carro não é laboratório. Tem vibração, calor, frio, poeira e às vezes água. Infiltração pode acontecer por lavagem, por vedação, por umidade acumulada. Um conector com umidade e oxidação pode funcionar hoje e falhar amanhã. Pode falhar só em dia frio ou só depois de ficar no sol. E quando falha, parece módulo queimado. Só que às vezes é contato ruim. Se o seu problema começou depois de uma lavagem mais pesada, depois de chuva forte,
ou depois de algum serviço que mexeu em acabamento interno. Isso é um sinal enorme. Não significa que entrou água no painel, mas significa que vale investigar conectores e chicotes com mais atenção numa oficina. Agora, vamos falar do elefante na sala. Rede de comunicação. Você já deve ter ouvido falar em CAN, rede CAN, barramento. Não precisa decorar o nome. O que importa é entender o comportamento. Os módulos do carro conversam entre si. O painel não adivinha a velocidade. Ele recebe essa informação. Ele não mede sozinho várias coisas. Ele exibe dados que vêm de outros módulos. Se essa conversa falha, o painel pode ficar sem dados, pode mostrar traços, pode acender luzes, pode reiniciar. Como isso aparece na prática? Às vezes o painel acende, mas aparece um monte de avisos ao mesmo tempo, como se tudo tivesse quebrado. ABS, controle de estabilidade, direção, freio de estacionamento, airbag. E aí, minutos depois, some. Isso pode ser queda de tensão, mas também pode ser falha de comunicação momentânea. E a causa pode ser, desde um conector até um módulo específico derrubando a rede. Aqui entra o scanner. E não é porque scanner é coisa de concessionária. Um scanner decente, usado por alguém que sabe interpretar, economiza horas. O que você procura não é só um código dizendo painel com defeito. Você procura padrões, códigos de baixa tensão, códigos de comunicação, aqueles que começam com U, em muitos sistemas, indicando perdas de comunicação entre módulos. Se aparece histórico de baixa tensão, isso reforça a bateria, alternador, aterramento. Se aparece perda de comunicação com um módulo específico, isso aponta para aquele módulo, seu conector, ou sua alimentação. E tem um detalhe que muda tudo. Às vezes o painel é inocente, e o problema está em outro módulo que está travando a rede. A pessoa troca o painel, gasta uma fortuna, e o defeito volta, porque a raiz era outra. Também vale lembrar de um gatilho muito comum. Instalação de acessórios, som automotivo, módulo de som, alarme paralelo, rastreador, câmera, carregador ligado direto, qualquer coisa que mexa em alimentação, pós-chave, em aterramento, ou que puxe energia de um lugar inadequado. Não é que acessório seja proibido, é que instalação mal feita cria queda de tensão, ruído elétrico, mau contato e pode bagunçar comunicação. Se o seu painel começou a falhar depois de instalar algo, essa informação é ouro para o diagnóstico, e é o tipo de coisa que muita gente esquece de contar na oficina. Agora sobre reset. Muita gente quer um truque rápido, desligar bateria, esperar, ligar de novo. Às vezes funciona sim, porque reinicia módulos que travaram, mas tem dois problemas. Primeiro, se a causa é baixa tensão ou mau contato, o reset só mascara e o defeito volta. Segundo, desconectar baterias sem cuidado pode gerar perda de configurações, pode acender luzes que depois precisam de procedimento para apagar, e em alguns carros pode causar comportamentos estranhos temporários. Não é para tratar como solução mágica. Se você quer tentar algo seguro, antes de ir para a oficina, o mais sensato é observar e registrar. Parece simples, mas ajuda demais. Quando falhou, o motor estava frio ou quente? Foi logo após dar partida? Foi ao passar em buraco? Foi ao ligar farol, ar-condicionado, desembaçador? A multimídia reiniciou junto? Apareceu mensagem específica? Quanto tempo ficou apagado? Voltou sozinho? Isso transforma um defeito fantasma em um defeito rastreável e tem um limite claro do que dá para fazer em casa. Se o painel apagou e junto você tem luz de airbag, ABS, freio, direção elétrica e o carro está diferente de dirigir, não é hora de insistir. Se o carro está morrendo, se a bateria está descarregando, se você sente cheiro de queimado ou se fusível está estourando repetidamente, é oficina. E é oficina boa, porque aí pode ter curto, pode ter chicote danificado, pode ter componente aquecendo.
Quando você levar, a conversa certa com o mecânico ou eletricista automotivo não é troca o painel. É, o painel apaga/reinicia/trava. Acontece nessas condições. E eu quero checar primeiro tensão de bateria na partida, carga do alternador, e aterramentos, fusíveis e alimentação do cluster. E fazer varredura de códigos de comunicação e baixa tensão. Isso muda o rumo do atendimento. Você mostra que quer diagnóstico, não tentativa. E se a oficina falar direto em trocar o painel sem medir tensão, sem checar carga, sem olhar códigos, sem testar alimentação e aterramento, desconfie, porque trocar painel é caro. E nem sempre resolve. Às vezes resolve, claro. Painel também falha, mas ele não é o primeiro suspeito lógico nisso. Existe ainda a possibilidade de atualização de software ou codificação, dependendo do caso. Carros modernos têm módulos com software, e às vezes há correções para falhas específicas. Isso não é promessa de milagre, e não é algo que você faz no YouTube com um cabo qualquer, mas é um caminho real quando o defeito é intermitente. Não há problema elétrico evidente, e os códigos apontam para comportamento de módulo. Concessionária e oficinas especializadas em linha, VW, costumam ter mais recursos para isso. E como evitar que volte? Se o problema foi baixa tensão, a prevenção é simples. Bateria em bom estado, terminais limpos e bem apertados, aterramentos revisados e o alternador carregando corretamente. Se foi acessório, a prevenção é refazer instalação do jeito certo, com alimentação adequada, fusível correto, aterramento bem feito, sem gambiarra em fio fino ou em ponto errado. Se foi umidade, a prevenção é identificar a origem da infiltração e tratar, porque oxidação não melhora sozinha. No fim, o que parece um drama enorme se resolve com uma lógica bem pé no chão. Energia primeiro, conexões depois, comunicação em seguida. E só então pensar em módulo e painel como peça. Porque o painel é o mensageiro, e às vezes a mensagem é: estou sem energia, ou parei de ouvir os outros módulos. Se você estava preso naquela dúvida inicial, aqui vai a resposta mais honesta. Quando o painel de instrumentos não funciona no Volkswagen T-Cross, o caminho mais rápido não é o mais agressivo, é o mais metódico. Observe o tipo de falha, procure sinais de baixa tensão, confirme bateria e carga, elimine mau contato e fusível, e só depois avance. Para scanner e rede de comunicação, assim você evita trocar o que não está quebrado, volta a dirigir com segurança, e ainda entende o que realmente aconteceu com o carro, em vez de só torcer para nunca mais acontecer.